Olá, estamos começando mais um Entre Aspas e hoje nós vamos falar sobre dores lombares. E nossos convidados são os professores Marcos Antônio Furumoto, que é fisioterapeuta e professor do curso de fisioterapia da UNAERP. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui no Entre Aspas. Prazer é meu. E o professor Carlos Alberto Giglio, que é fisioterapeuta e professor também do curso de fisioterapia aqui da universidade. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Eu gostaria de confirmar com vocês se é isso mesmo, que segundo a Organização Mundial da Saúde, de 80% a 85% da população sofre ou ainda sofrerá de dores lombares. É isso mesmo, professor? Isso é estatístico. É estatístico? Não tem como mudar? Não tem. A grande maioria, isso está tendendo a aumentar. Isso que é o sério problema, não está diminuindo. Né? O que a gente tem visto ultimamente tem aumentado a quantidade, mas diminuído não. E quando a gente fala de dores lombares, porque a gente estava ensaiando aqui antes de iniciar o programa, as pessoas conseguem entender, falando aqui, quem está nos assistindo agora, o que são dores lombares, né? Onde ficam essas tais dores lombares? Flávia, esse é um grande problema. Muitas vezes a pessoa é encaminhada à fisioterapia com um diagnóstico de dor lombar. E muitas vezes não é uma dor lombar exatamente. Pode ser uma dor de víscera, uma dor de rim, uma dor de intestino, uma dor em outra região que aparentemente é na coluna. E essa pessoa, se ela não for corretamente diagnosticada, ela não vai ser corretamente tratada. Então, se você trata a coluna e o problema é no rim, na verdade você não tratou do problema dela. Entendi. Então é muito importante que o diagnóstico seja preciso para que o tratamento seja implementado de forma adequada. Uhum. Professor, quem está assistindo a gente agora, só para pontuar, né? A dor lombar, gente, é que fica aqui bem... Isso, na região baixa, logo acima da região glútea, da região, parte da região torácica para baixo. Então, a região na parte baixa das costas, é dor baixa, né? Antes, em cima do glúteo. Em cima do bumbum que a gente fala. Que fica mais fácil. Dor acima do bumbum. E por que a gente está falando assim? Bom, hoje nós iniciamos falando assim, olha, essa estatística que você apresentou de 80% a 85%, ela vai aumentar, só tem aumentado, né? Por que só tem aumentado? Isso é uma incógnita. É uma incógnita? Porque os meios de prevenção melhoraram. Hoje, praticamente, a gente tem programas de prevenção, de tratamento, academias para tudo quanto é lado, mas mesmo assim a gente tem visto que não tem diminuído. A própria fisioterapia também evoluiu nesse sentido. A própria fisioterapia evoluiu, aparelhos de alta geração, tudo, mas não adiantou nada. Por enquanto a gente vê a mesma coisa, a quantidade é a mesma. Né? E isso é uma incógnita mesmo, né? A gente fala, pô, por que acontece isso? A gente não sabe falar, não. É muito complicado, né, falar qual que é a resposta. Uma delas que a gente acha que é a própria falta o sedentarismo, né? Mas aí a nossa vida moderna. Vida moderna. A nossa tal vida moderna que nos leva a esses problemas. Verdade. É isso. A gente aí poderia dizer que... Eu acho que é isso, porque não tem, porque para cada dia que passa as pessoas estão menos ativas, né? Cada vez faz menos. Hoje você não muda de TV na TV. No canal da TV, você vai lá e mexe no controle remoto. Para você ir na padaria, você já não vai a pé, você pega o carro e vai na padaria. Mesmo que é pertinho. Mesmo perto, às vezes é na esquina, e a pessoa vai de carro. Então, o que acontece? A gente só vê aumento da taxa de sobrepeso, né? As pessoas estão mais pesadas, músculos fracos, né? Cada vez mais, você vê cada vez as pessoas com os músculos com menos força, cada vez mais barrigudos, né? Que a gente vê, né? E o que acontece? Essa carga muitas vezes vai na região lombar e a gente não tem músculo para segurar. E para mim é um dos sérios problemas, essa falta de atividade muscular. Como é que funciona? Você colocou uma coisa importante, a questão do sobrepeso, né? Ou a questão, principalmente dos homens, enfim, barriga, né? A questão, as mulheres também na questão da gravidez, né? Do desenvolvimento do feto, enfim, do bebê. Então, isso tudo, como é que funciona na questão, se a pessoa realmente não tiver um preparo, é isso, físico na coluna dela, isso vai acarretar fatalmente? Problema, fatalmente. Lembra que a gente tem... A barriga, ela acaba puxando a sua coluna para frente.
Então, na hora que ela puxa, ela aumenta aquela curvatura que você falou, a lombar, a lordose. A lordose, a lordose, né, que a gente fala. Então, o que acontece? Quando ela puxa a coluna para frente, você tem alteração da mecânica da coluna. Aí o que acontece? Isso leva uma sobrecarga na região. E se a gente não tem músculos para segurar, um deles são os abdominais, a gente não consegue manter essa coluna em bom estado. Então, ela vai ficar em sobrecarga constante. E aí vai ocasionar a dor. Entendi. E o problema é que isso agrava com o tempo. Né? A gente vai vendo que as barrigas não diminuem, elas aumentam. Por mais campanhas que sejam feitas na questão da obesidade. Para comer menos, não sei. Comigo mesmo acontece a mesma coisa. Eu tenho que tomar um cuidado para não engordar, que nossa, e sempre acontece, né? E eu não tenho dor nas costas, graças a Deus. Acho que a gente se cuida um pouquinho. Já sabe quais são os problemas e já se cuidam, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta que a gente até fica sempre perguntando. Mas a dor na coluna, você nasce com um problema na questão da dor, vamos falar na questão da dor lombar, né? Ou você adquire ao longo do tempo? Como é que é isso? Eu acho que aí, Flávia, as duas situações podem ser verdadeiras. Você pode nascer com um problema de coluna e esse problema eventualmente se agravar, e você pode adquirir um problema de coluna. É porque esse dado é muito grande, 80% da população, 85%. Mas hoje, né? é interessante assim, a gente vê, acho que podemos dividir em dois grupos isso. Tanto o sedentário, como o professor Furumoto falou, e o indivíduo hoje que faz muita atividade física. Hoje nós temos aí crossfit, quer dizer, a pessoa resolve, a corrida é um evento da moda hoje. Totalmente. A pessoa resolve virar corredor, ela compra um tênis e sai para a rua correndo. Quer dizer, não existe uma orientação, não existe um preparo para isso, mesmo a compra do calçado é importante. Que interessante, não é qualquer tênis que pode ser, né? Tem que ser um tênis de corrida. E tem essa questão também do asfalto, né? Sim, o próprio piso que você vai caminhar, né? O tipo de calçada, se é irregular, pode ocasionar um problema na sua coluna. Sem dúvida. Não é? Eu acho uma coisa interessante, assim, a pessoa, se a gente analisar tudo que nós fazemos durante as 24 horas do dia, a gente fica assustado da quantidade de coisa errada que nós fazemos com o próprio corpo. Vamos lá. Por exemplo, a pessoa geralmente dorme numa posição de bruço, por exemplo. Não pode? Terrível. A posição correta é de lado. Um colchão, de repente, não adequado. Numa densidade não adequada. Qual seria? Então, aí cada peso vai ter a sua densidade. Né? Um colchão eu não de posso espuma, também, da mesma coisa do calçado, eu não posso chegar e comprar um colchão que eu quiser. Não, de forma nenhuma. Não pode. Entendi. Então, o colchão tem que ser adequado para o seu peso. Existe um manuseio desse colchão, por exemplo, a cada 6 meses eles recomendam que você vire esse colchão, né, a parte que você deitou, ela precisa virar para o estrado. Inclusive, nesse sentido, o colchão deve ser rodado. Então, virar assim e virar sem. Justamente. Posição de sentar, né, as pessoas geralmente sentam de uma forma relaxada, largada. Posição de carregar peso, estresse. Quando você soma tudo isso durante as 24 horas do dia, até que nossa coluna é muito resistente, porque ela aguenta 80, 90 anos, né, meio que sofrida, mas ela aguenta. Então, se a pessoa não se cuidar 24 horas por dia, ela não vai ter coluna saudável. É verdade, mas você que levantou uma questão aí, tá certo, a gente faz muitas coisas erradas na questão, por exemplo, vou sair, como você falou, fazer ginástica, ou vou para uma academia, ou vou correr, como é a moda hoje, justamente, e pego o meu tênis qualquer e saio por aí. Isso. É uma coisa que já não pode ocorrer. Senão, essa pessoa que nunca fez ginástica, vai acontecer o que com ela? Não sei se já repararam, tem gente que tem uma perna maior do que a outra e não sabe. Aí ela vai correr. Então o que acontece? Ela vai ter mais carga de um lado do que o outro. Isso acaba o quê? Levando um desequilíbrio biomecânico naquilo e vai alterar a coluna dessa pessoa. Outra coisa é a pisada. Pessoas que pisam ou com o centro do pé ou com a parte de fora do pé. Então o que acontece? Toda vez que ela pisa muito para dentro, ela acaba sobrecarregando a região medial e acaba forçando também, levando uma alteração da posição da pelve, e a pelve mudou, altera a coluna também. Olha aí, a gente nunca pensa em todos esses... É complicado. O cara que pisa para fora, aí vai ter alteração também. Então, essa é a pisada que influencia também. Outras coisas são os maus hábitos, né? Por exemplo, o cara
A pessoa levanta, já levanta da cama, já não vira do lado, não faz toda uma sequência. Então ele já quer sair correndo da cama e tem lesão na saída da cama. Porque na verdade a gente põe o despertador, levanta e sai correndo. É bem assim, né? Sai correndo. E não pode isso. Esse é o problema. Às vezes, na hora da saída da cama, a pessoa pode ter uma lesão na coluna. Assim. Porque a pessoa vai e levanta a mania de subir reto. Na hora que ela sobe reto, aí muitas vezes ela pode ter uma lesão. E como é que ela tem que fazer para levantar? Virar de lado e subir gradativamente. Tem alguns médicos que falam também que você deve fazer uma ginástica na cama antes de levantar, isso é correto? Eu acho fundamental, eu sempre falo para todo mundo, acorde 5 minutos mais cedo e use esse tempo para espreguiçar, para preparar o seu corpo para o dia a dia, né? Porque você descansou ali 8 horas, se você já levanta dando um tranco na coluna, né? Aí vai na pia lá, debruça dentro da pia, vai tomar café, senta na cadeira errado, quer dizer, a musculatura nem aqueceu ainda, Entendi. Você já está sobrecarregando ela, não há com maus hábitos. Com maus hábitos. Não há coluna que aguente. Né? Com o tempo, os desgastes vão se somando e uma hora corre uma hérnia, um pinçamento de nervo, né? A dor ciática tão famosa, e aí é tarde para reclamar, né? Aí verdade, já foi. É verdade. Não tem mais jeito. Existem algumas outras questões, você falou também, nós podemos, hoje em dia, a questão do sedentarismo é real, né? Tanto é que se a obesidade está crescendo e essa obesidade acarreta as dores e a sobrecarga na coluna, enfim, é uma coisa em cadeia, né? E a gente pode falar, como nós iniciamos a questão da vida moderna, né? Esse mau posicionamento, vamos falar, na frente do tal computador. Porque está todo mundo na frente dele, né? Então, estou lá com o meu computador e aí, né? Ficamos horas e horas na frente desse computador. Qual que é a dica para essas pessoas que ficam muito na frente do computador e que isso vai causar uma dor lombar? O importante é ele ter um móvel, né, que a gente fala, o equipamento bem posicionado, né? Então, o que significa isso? Ele tem que estar o mais ereto possível, sem forçar, tá? O teclado tem que estar na altura mais ou menos do teu cotovelo. Do meu cotovelo. Não, nem muito alto, nem muito baixo. Aqui já não daria. O problema do monitor, que muitas vezes ele fica muito baixo ou muito alto. Não, ele tem que estar na linha da tua visão. Então, o que acontece? Tem gente que vai digitar, fica aqui, ó. Mas é porque normalmente você está num laptop. E o laptop é horrível. Se for ver de forma ergonômica, ela é péssima. Entendi. Porque se vai digitar aqui, o seu teclado fica aqui. Então, a sua posição vai ter que abaixar mesmo. É verdade, essa é a nossa posição. E aí você tem aquela forma de adaptação, que você coloca o laptop para cima, você consegue, o teclado fica aqui. Mas aí vão os seus braços. Entendi. Aí você vai acabar tendo um problema no punho. Então, uma hora vai estourar, você escolhe. Você quer ter problema no pescoço, você quer ter problema no braço. Não tem saída. Não tem saída. O certo era o quê? Fazer uma redução dessa atividade, mas o duro... Como é que a gente vai fazer essa redução se hoje nós estamos cada vez mais com uma sobrecarga com essas atividades? Uma delas era fazer uma adaptações, por exemplo, você pôr um teclado sem o laptop, né? Fazer um teclado aqui e posicionar o seu monitor na frente, na altura do teu olho. Aí tudo bem, aí até você evitaria o problema um pouquinho. Mas mesmo assim, se você posicionar direito, mas se você não tiver uma boa condição muscular, você vai ter dor do mesmo jeito. Aí você tem que fazer intervalos, fazer um monte de coisa no meio do trabalho. Porque se você ficar 8 horas sentado, você vai ter dor. Não tem jeito. Isso aí E tem ainda as pessoas que levam para a cama, né? Ou elas vão ficar deitadas, né? Ou elas ficam sentadas, né? Numa posição. Horrível. E aí piora. Aí a posição de bruço já não é boa para a coluna. De jeito bruço, nenhum. De jeito nenhum. Eu não posso dormir de bruço de jeito nenhum. Não pode, Flávia, principalmente pela região cervical. A coluna vai até mais ou menos o meio da cabeça. Entendi. Se você dorme com a cabeça rodada, uma hora que era para sua coluna descansar, ela está torcida. Então, quer dizer, você sobrecarregou o dia todo, a hora que ela descansar um pouquinho, recuperar o líquido do disco e tudo mais, você torce a coluna. Então, quer dizer, a sua coluna não descansou. Entendi. Uma hora que ela tinha que descansar, ela não descansou. E aproveitando que o professor Furumoto falou, a questão dos intervalos é importante, né?
Às vezes a pessoa, qual que é a melhor posição para eu ficar sentado? Eu sempre digo, a melhor posição é a que você fica menos tempo. Porque não existe uma posição ideal para você ficar 8 horas, por exemplo. Né? Imagina uma pessoa que trabalha 8 horas no computador. Fora que tem essa questão, a cadeira que não é própria, ou você é mais baixo ou mais alto, ou você não encosta o pé, né? Que são todas essas questões que a gente fala muito a ergonomia, aqui, que não é preparada, ou a mesa é mais baixa, ou você adaptou, enfim, né? Essa questão do laptop, eu vou correndo e fico o trabalho assim, né? É a somatória de tudo, né? Todas as coisas juntas acabam dando como resultado a lesão, né? O problema de coluna. Infelizmente, né? Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Voltamos com Entre Aspas e o assunto hoje são as dores lombares. Professores, nós falamos muito sobre essa questão do que causa, ou dos nossos maus hábitos, do nosso dia corrido, né? E que a gente realmente não cuida da nossa coluna, né? Mas aí agora no intervalo nós falamos sobre outras coisas e que eu fiquei com algumas dúvidas e gostaria de perguntar para vocês. A questão do salto alto, as tal das mulheres, né? Hoje cada vez saltos maiores, né? Isso causa algum problema para a coluna mesmo? Eu falo que o salto alto é meu grande amigo. Jura? Porque toda pessoa, se usar muito salto alto, vai ter dor nas costas. Não tem jeito. E vai acabar precisando de um fisioterapeuta depois. E qual que é o mais sério problema ainda? O salto alto acaba encurtando a musculatura posterior. E a mulher acaba se adaptando. E um problema mais sério, que ela não consegue ficar sem o salto depois. Eu sou uma. E o problema mais sério ainda é que isso vai se agravando. Aí chega uma hora que a gente fala que acaba estragando tudo. Entendi. Então eu sou... Por isso que quando eu uso um tênis ou uma sandália muito baixa, eu tenho dores nas pernas. Por causa disso. Por causa disso. Porque o que foi que... Que o salto alto, ele encurta a musculatura posterior. Entendi. E na hora que ele encurta a musculatura posterior, você vai se adaptando com esses músculos encurtados. Aí na hora que você põe um sapato alto, ele estica o músculo. E o músculo já está encurtado, na hora que você estica, você sente dor. Entendi. Aí a pessoa tem medo de esticar. Entendi. Então é um sério problema. A gente pega pacientes que usam salto alto, para recuperar, o caso deles são mais difíceis. É mesmo? Porque eles não deixam de usar. Exatamente. Então eu não vou no seu consultório. Eu já brinco com tem um monte de professoras nossas aqui que eu falo, esse salto alto, depois vocês vêm reclamar comigo, não sei o quê. Eu caio de pau com elas, né? E elas, nem passa perto do furumoto, que o furumoto já vai falar. Você tirar o salto, né? Mas não tem também eu já ouvi falar, não, é necessário, você não deve usar a rasteirinha, você tem que usar um pouquinho de salto. Isso é correto? Sim, ou é mito? O salto, tanto o salto alto como a ausência de salto é ruim. Um salto de 3 a 4 centímetros é o ideal para você manter uma postura adequada sem muito esforço. Se a pessoa se habitua ao salto alto, por exemplo, como o professor Furumoto disse, a musculatura se retrai. A hora que você desce esse salto, a musculatura não consegue acompanhar. Então essa sobrecarga começa a subir e chega na coluna vertebral. E aí a pessoa, ela fica confortável com o salto alto, na verdade. É verdade. E aí ela acaba acostumando e usa aquilo 8 horas por dia, 9, 10. É porque o organismo se acostumou, justamente, né? Então ela não sabe como fazer, já estou falando de mim, né? Ela não sabe como fazer ficando sem, né? Justamente. Fica confortável por que tirar, né? Isso é a coisa mais difícil que vocês encontram hoje vamos falar das mulheres em si, né? Não é isso. Que é mais difícil para ela mudar esse tipo de comportamento ou não? Eu diria que é difícil, Flávio, porque a mulher, assim, tem situações, tem eventos, por exemplo, que o salto alto é necessário. Então, o que a gente orienta é assim, tem um casamento, tem uma festa, realmente é necessário o salto alto? Use o salto alto. O que não é interessante é você trabalhar todo dia, 8 horas por dia, usando salto alto. Entendi. Isso, para o corpo, é uma sobrecarga muito grande, mesmo para quem está acostumada. Quer dizer, o corpo, ele se acostuma com uma coisa errada. Então, ele acaba assimilando essa sobrecarga e sofrendo um desgaste, uma lesão com o tempo. No seu consultório, qual é a maior reclamação hoje na questão das dores lombares, né? O que você elencaria? É possível elencar, olha, esse é o maior problema hoje que causa dor lombar? Praticamente
Não tem uma causa específica, assim, um problema. Um problema, você falasse, esse é o pior problema que tem das pessoas. Não, são vários tipos. São vários. Por exemplo, o cara que trabalhou muito tempo carregando peso, ou o cara que não fez nada a vida inteira, o sedentário, ou a dona de casa que faz alguma coisinha a mais e vem com dor. Ou aquelas alterações posturais, mas não tem uma coisa assim que a gente possa falar, é isso. Não tem, infelizmente, porque se tivesse era mais fácil. Não, assim, a gente contaria... Um problema. Olha, a questão, como a gente falou, com as mulheres e o salto alto, né? Mas você levantou uma questão importante, o peso, né? Levantar o peso. Tem muitas pessoas que a gente fala, olha, eu fui levantar uma coisa pesada, uma caixa, uma mala numa viagem, né? Colocar alguma coisa dentro do porta-mala no carro. Isso é também um problema sério na questão lombar. Verdade. O problema maior é que as pessoas muitas vezes não lembram que a musculatura das costas, elas não têm muita capacidade de resistir à carga. Então, muitas vezes, se a gente fosse para carregar peso, a gente era para estar de 4, que eles falam, né? Porque você viu o que cavalo... Que era a nossa posição anteriormente, você viu, né? o cavalo... Se fosse andar de 4, a gente não ia ter problema da coluna. E o problema é esse. E o que acontece? A musculatura não resiste tanto à carga. Então, qualquer esforço que ela fizer, ela pode lesar. Então, esse que é o problema sério. Então, a pessoa vai, carrega o peso e ainda mais o quê? Faz a flexão. Na hora que ela faz a flexão, toda a carga vai nessa musculatura. E essa musculatura não tem capacidade, muitas vezes, para resistir ao estresse. E ela lesa. Aí é um problema sério, né, que a gente fala. Aí é 1 semana, 2 semanas sem fazer nada. É repouso absoluto que a gente fala. Tem um jeito para fazer isso? Tem. Sim. E qual é? Geralmente, o que a gente recomenda? Vai pegar um peso, usa os joelhos. Às vezes o simples fato de você arrumar uma cama, por exemplo. Quer dizer, você vai carregar o peso do seu próprio corpo, mas você cria uma curva na coluna que sobrecarrega muito a vértebra. Então, tem situação, por exemplo, que a pessoa não consegue dobrar o corpo porque ela tem dor. Conclusão, usa os joelhos. Ajoelha, nem que for para ajoelhar ao lado da cama, uma pessoa que tenha muita dor, por exemplo, ajoelha ao lado da cama e arruma a cama ajoelhado. Uma pessoa idosa... Desde que ela não tenha problema também de joelho, né? Entendi. Mas se for o caso, o joelho foi feito para aguentar peso, a coluna não. Entendi. Então é mais interessante jogar o peso para o joelho, para as pernas, do que para a coluna. E uma coisa que acontece muito corriqueiramente, você tem essa lesão, por exemplo, vou fazer uma viagem, carrega esse peso, vou pegar um peso e tudo mais, deu uma dorzinha, eu vou lá e pego a minha caixinha de remédios. Toma o remédio. E tomo esse remédio. Me automedico. Esse é um problema. O que acontece? A pessoa está mascarando um problema. Então, por exemplo, ela toma um remédio, mas a causa ela não tirou. Ela está tratando o sintoma. Então, o que acontece? É aquela dor. Aquela dor. A lesão que foi ali. A lesão que, por exemplo, teve uma lesão no músculo. Aí ela não cuida, deixa quieto. Então, vai, toma o remédio e vai mascarando. O que acontece? Ela vai sobrecarregando aquela região do mesmo jeito. Aí vai chegar uma hora que o quê? Que a lesão vai aumentar. Aí, qual que é o grande problema disso? Uma dor que era para ser aguda, que passará em 1, 2 semanas, ela se torna crônica. Aí ela nunca mais sara. Esse que é o problema. E é o que muitas vezes aparece com a gente. Elas se automedicam, cuidam, melhora. Aí elas não vêm mais, não vêm tratar. Aí depois vai continuando a lesão. Aí volta uma lesão muito maior. Entendi. E aí vai continuando e vai piorando. E toma o remédio mais forte, vai aumentando o remédio. A dosagem dos remédios. Esse é o grande problema. Eu posso dizer que as dores lombares, elas são dores de pessoas mais velhas ou dos jovens? Flávio, hoje eu diria que não. Alguns anos atrás, sim. Hoje eu diria que não. Porque as pessoas falam assim, eu tô com uma dor aqui, é problema de velhice. Né? Não tem isso. Antigamente isso era verdade. Isso, né? Hoje tá era velho, né? Hoje a gente vê, por exemplo, crianças, essas mochilas escolares, por exemplo, isso é um veneno. Né? As crianças hoje, meu filho tem 13 anos, eles acham não é legal mais colocar a mochila de rodinha. Não é mais legal? Não, fica feio. Então precisa colocar a mochila nas costas. Entendi. O menino legal carrega a mochila nas costas. O nerd, que eles chamam, né, carrega a mochila de rodinha. Que puxa a rodinha. Eu pego a mochila dos meus filhos, às vezes, eu fico horrorizado. É um peso absurdo. E essas mochilas de colocar nas costas, elas são colocadas erradas, né? Elas deveriam ser colocadas na frente do corpo. Porque quando você coloca atrás, o que você faz? Você inclina o corpo para jogar parte desse peso na coluna. Entendi. Então você aumenta a curvatura. Se você colocar a mochila para frente, você levanta o corpo, né, usa a musculatura para levantar.
Só que você fala isso para um jovem, para uma criança, não tem acordo. Imagina, é moda. É horrível. É que nem falar para a gente tirar o salto. Justamente. Não vai dar certo. Não tem acordo. Não tem acordo, Então, né? infelizmente, é o preço, né? O celular, a mochila, é o que nós falamos anteriormente. Quando você soma tudo o que você faz num dia, não há coluna que resista. Além dessa questão do modismo, né, da questão das mochilas, né, tem a questão do jovem no computador que a gente mencionou no primeiro bloco, né? E eles estão nesse computador e estão com essa vida sedentária. E o dia inteiro, né? Eles ficam, às vezes passam a noite no computador ou no tal do celular. Isso é um veneno, né? Porque eles se preocupam com a postura, praticamente não. Então eles ficam com a cabeça inclinada. Então isso vai dar outra dor, né? Que não é na lombar, que é dor na cervical. É verdade, dor no pescoço. Diz que vem surgindo até uma deformidade, isso é correto a gente falar? Eu sei que a gente está falando de dores lombares, mas já que você levantou essa questão, a gente tem visto muito isso em matérias de revistas e jornal, esse posicionamento dos jovens, né? Então você vê, não só mais dos jovens também, né? Todos, né? Que andam com os celulares assim, né? Ou seja, ficam com essa cabeça abaixo, andando, isso. Né? Então, quer dizer, isso está causando o que na coluna dessas pessoas? Se você desloca a cabeça para frente, é necessário você usar a musculatura para segurar. E a musculatura da coluna te puxa para baixo. Então, ela gera uma compressão no disco da coluna e isso, com o passar do tempo, vai deformando esse disco até que ele degenera e dá a famosa hérnia de disco. Então, essas crianças estão cultivando aí um problema futuro que pode ser uma hérnia de disco. Agora, a hérnia de disco, ela causa desde aqui de cima ou na lombar? Em vários lugares. Toda a coluna? Não importa. Pode ter hérnia de disco na cervical, na lombar e na torácica. Qualquer lugar você pode ter. Entendi. E o problema maior ainda é que essas dores, por exemplo, se pegar uma hérnia de disco cervical, ela pode dar sérios problemas. Por exemplo, paralisia de membros. E não só de um membro, mas dos 4 membros. Entendi. Mas esse é casos... graves, né? Mas pode acontecer. Essa questão dos jovens, a gente está falando dos jovens, né? Então, a gente falou muito rapidamente no primeiro bloco a questão que você levantou de você participar de corridas sem nunca ter feito um preparo, não saber como é que a sua coluna se comporta, ou o tênis, correto, que a gente também mencionou aqui. Mas existe hoje, além da tal da corrida, a questão do culto perfeito ao corpo e a tal das academias, né? Cheias de espelhos para ficarem lindos e eles estão lá correndo, levantando peso, né? Isso, né? O que acarreta para a coluna desses jovens, né? Esse é um outro problema seríssimo. Esse culto ao corpo é uma coisa que realmente passou do limite já, né? As pessoas estão buscando um corpo bonito a qualquer preço. E eu sempre digo, a academia é saudável, é bom, todos deveriam fazer uma atividade física. Com a dose certa, né? Com a dose certa, com a orientação certa. Né? O esporte tem que ser adequado a você. Você não pode pegar uma pessoa obesa, por exemplo, e mandar ela correr de uma hora para outra. Ela tem que ter uma condição para fazer aquela atividade física. Né? O que nós falamos do CrossFit, por exemplo, que está na moda, as pessoas estão tombando o pneu de trator ali no primeiro dia de academia. Ele faz a matrícula, no primeiro dia eles dão um pneu de trator para o cara tombar. Quer dizer, quanto pesa aquilo? O seu corpo aguenta aquela sobrecarga? Existe um jeito certo de você levantar, a pessoa não sabe fazer isso. É isso que nós falamos aqui, né? A coluna não está preparada para esse peso. Justamente. E sim o joelho. Mas será que você preparou o seu corpo? Não, gente, eu não consigo nem imaginar eu virando um pneu de trator, né? Ontem eu vi na TV a segunda morte, não sei se você chegou a ver, em academia de CrossFit. Nossa. Um rapaz de 30 e poucos anos morreu fazendo lá o esforço, deveria ter algum problema de coração e não morreu. Foi avaliado. Quer dizer, a pessoa vai para a academia sem uma avaliação, sem uma orientação e faz do jeito dele. Também tem essa questão, não é todo mundo que pode ir para uma academia nesses parâmetros, né? Verdade. Existem outras coisas que nós poderíamos elencar aqui, até vocês poderiam auxiliar, para a pessoa que quer fazer. Bom, então, aí vamos até fazer um resumo, que a gente falou assim, olha, não posso ir para a corrida de rua. Eles estão falando que não pode ir para a academia. Claro, né? O que fazer, então, para que você tenha uma vida saudável, né? Que hoje é a busca da qualidade de vida essa, né? Sem lesionar a sua coluna. Primeira coisa é procurar boas academias. Porque com bons orientadores,
as pessoas dificilmente vão exagerar no esforço. Então, e bem orientada, a pessoa vai trabalhar de forma correta. Então, se ela trabalhar de forma correta, ela só tem a ganhar. Então, por exemplo, se ele está fazendo esforço demais, se ele está sobrecarregando o coração demais, se está fazendo exercício demais, de forma intensa, ele vai acabar piorando. Mas hoje tem academias que conseguem fazer isso, controlar toda a carga que a pessoa faz, controlam o esforço. Isso é importante ter um profissional. Ter um profissional. Para isso, claro. Posso sair andando pela rua para fazer minhas caminhadas ou não? Não pode? É necessário primeiro ver, a caminhada é leve, sim, mas você pode ter um problema caminhando. Então, é uma modalidade leve? Sim, mas a pergunta você está preparado para aquilo? Eu acredito que você não teria problema nenhum, mas é necessário, antes de iniciar uma atividade física, fazer uma avaliação física, para ver se você está habilitado àquilo. A gente vê o jogador de futebol infartar dentro do campo. É verdade. Quer dizer, o cara é um super atleta. Por que ele infartou? Né? Porque ele tinha um problema que não foi avaliado, não foi detectado. Então, assim, às vezes você fala uma caminhada é leve, mas pode causar uma lesão, um problema. Sim. Então, é necessário fazer uma avaliação e ver se a pessoa está apta àquilo. Estando apta, tem que fazer atividade física. Todo mundo, desde a criança até o idoso, tem que fazer atividade física. O corpo não pode parar. É verdade. Professores, muito obrigada, né, pelas dicas, pelos esclarecimentos, né, foram muito importantes aqui para quem está nos assistindo hoje. Prazer enorme. Foi um prazer. O Entre Aspas fica por aqui e até o próximo programa.